Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do nosso livro Pecados Intocáveis, Hoje vamos iniciar então o capítulo 3, a malignidade do pecado. Acompanhe comigo. Câncer, uma palavra temida, uma palavra que geralmente evoca desespero e muitas vezes até desesperança. Para mim, câncer era algo que aconteceria em outras famílias. Contudo, em 1987 ele bateu à nossa porta, quando minha esposa foi diagnosticada com câncer linfático. Lembro de minha reação. Isso não está acontecendo conosco. Mas estava. E 17 meses depois minha esposa morreu de uma doença debilitante e até mesmo humilhante. Outro termo para câncer é malignidade. Na medicina, malignidade descreve um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se for deixada à vontade, a malignidade se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. É fácil entender por que câncer e malignidade são palavras que causam pavor. Pecado é malignidade espiritual e moral. Se for deixado à vontade, acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. O que é ainda pior é que geralmente atinge por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor. Ninguém é uma ilha espiritual ou social. Nossas atitudes, palavras e ações, e até mesmo pensamentos jamais verbalizados, costumam afetar as pessoas que nos cercam. Paulo deveria estar pensando nisso ao escrever: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. De modo geral, nessa conversa, seja sobre outros ou com outros, destrói ou edifica. Corrompe as mentes dos ouvintes ou então as agracia. Esse é o poder das palavras. Quando fofoco, destruo outras pessoas e perverto a mente de meu ouvinte. Quando reclamo sobre as circunstâncias difíceis da vida e contesto a soberania e bondade de Deus, instigo meu ouvinte a agir do mesmo modo. Dessa forma, meu pecado entra no coração dos outros por metástase. Pecado, no entanto, é muito mais que atitudes erradas, palavras grosseiras ou maus pensamentos que nunca expressamos. Pecado é um princípio ou força moral em nossos corações, em nosso íntimo. Nossos pensamentos, palavras e comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que reside em nós, mesmo naqueles cujos corações foram transformados. O apóstolo Paulo chama essa lei de carne, ou natureza humana. Essa lei, chamada carne, é tão real que algumas vezes Paulo a personifica. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículos 8 a 11 e Gálatas capítulo 5, versículo 17. Agora, eis que a verdade nua e crua que precisamos aplicar aos nossos corações. Apesar de nossos corações terem sido transformados, termos sido libertos do domínio absoluto do pecado e o Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos, essa lei do pecado continua espreitando nosso íntimo e guerreando contra a nossa alma. Quando deixamos de receber essa verdade estarrecedora, providenciamos solo fértil para que nossos pecados intocáveis ou aceitáveis cresçam e floresçam. Nós, os cristãos, costumamos usar a cultura moral do meio em que vivemos para avaliar nosso caráter e conduta. Como nosso padrão moral normalmente é mais alto do que o da sociedade em geral, é fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos. Pressupormos que Deus sente a mesma coisa.
Assim deixamos de considerar a realidade do pecado que continua habitando em nós. Uma das verdades sobre o câncer é que ele pode muitas vezes passar despercebido até atingir um estado crítico ou terminal. Quando minha esposa foi ao médico em 19 de junho de 1987, não fazia a menor ideia de que havia um tumor maligno crescendo em seu abdômen. Nem mesmo os médicos que foram bem-sucedidos em tratar o tumor perceberam que o câncer havia atingido o sistema linfático. Na verdade, a palavra pérfido é um termo moral que pode ser usado para descrever como o câncer normalmente age. Ele dá a impressão de que foi vencido, mas de repente surge em outro lugar do corpo. O modo como o câncer age é uma boa analogia de como o pecado, especialmente o pecado considerado aceitável ou discreto, opera em nossas vidas. Como mencionei no prefácio, outro termo bem descritivo é pecados sutis. A palavra sutil tem uma variedade de significados, e alguns são positivos, como as nuances sutis de azul em um quadro. Mas normalmente o termo tem uma conotação bastante negativa que se aplica a astuto, ardiloso ou traiçoeiro. É esse o sentido da palavra no caso de pecados sutis. Os pecados aceitáveis são sutis porque nos enganam e nos levam a pensar que não são tão maus assim, ou simplesmente que não são pecados. Ou pior ainda, porque nos induzem a não pensar neles de maneira nenhuma. A verdade é que alguns de nossos pecados requintados são tão sutis que os cometemos sem pensar, seja no momento, seja depois. Geralmente vivemos em estado de negação inconsciente de nossos pecados aceitáveis. Até certo ponto, nós cristãos de hoje somos influenciados pela filosofia do sinta-se bem com você mesmo. Em contraste, os cristãos puritanos do século XVII tinham uma visão diferente deles próprios. Temiam a realidade do pecado que ainda habitava neles. Tenho 4 livros sobre pecado escritos por pastores daquela época. Seus títulos são A Pecaminosidade do Pecado, O Dano do Pecado, A Anatomia dos Pecados Secretos, Mal dos Males ou A Excessiva Pecaminosidade do Pecado. Todos aqueles pastores viam o pecado exatamente como ele é, uma força diabólica dentro de nós. Ralph Benningham, autor de The Sufferings of Sin, A Pecaminosidade do Pecado, descreve o pecado em palavras bem vívidas, no sentido negativo. Em apenas algumas páginas ele afirma que o pecado é vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. Gaste alguns minutos analisando esses adjetivos para sentir o impacto total deles. Essas palavras não descrevem somente os pecados escandalosos da sociedade, mas também os pecados intocáveis que toleramos em nossas vidas. Pense em pecados tais como impaciência, orgulho, ressentimento, irritação e autocomiseração. Tem cara de odiosos ou nocivos? E de fato são. Tolerar esses pecados em nossa vida espiritual é tão perigoso quanto tolerar um câncer em nosso corpo. Os pecadinhos acabam levando a pecados mais graves. Olhares cobiçosos geralmente levam ao vício da pornografia e talvez ao adultério. O assassinato quase sempre tem sua raiz no rancor, que se transforma em amargura, depois em ódio e finalmente morte. A essa altura, o leitor deve estar com vontade de jogar este livro no lixo. Afinal, você não começou a ler esse livro para ser condenado ou para ter seus pecados sutis expostos. Até aqui parece que nesse livro tudo é sombrio e deprimente.
Você quer ser encorajado, não condenado. Se esse é o caso, peço que você continue me acompanhando. Há boas notícias mais tarde. Mas por enquanto temos que examinar as notícias desagradáveis. Na verdade, a coisa vai piorar. Quando percebemos que a notícia ruim é má, teremos mais capacidade de entender como a notícia boa é ótima. Como a notícia ruim fica pior. Até aqui vimos o efeito do pecado em nossa vida. Observamos sua direção maligna em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. No entanto, a questão mais importante é como o nosso pecado atinge o coração de Deus. Alguém escreveu o pecado como traição cósmica. Se a descrição parece exagero, saiba que na Bíblia, a palavra transgressão, como usada em Levítico capítulo 16, versículo 21, por exemplo, tem o sentido verdadeiro de rebeldia contra a autoridade. Nesse caso, a autoridade de Deus. Quando guardo o ressentimento de alguém, em vez de perdoar de todo o coração, estou me rebelando contra Deus. Em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, o profeta recebe uma visão de Deus. Em sua majestade absoluta, ele ouve os seres angelicais exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 3. Qualquer judeu entenderia que essas 3 repetições da palavra santo exprimem o maior grau possível de santidade. Ou seja, Deus é infinitamente santo. Mas o que isso significa? Certamente fala de sua pureza moral absoluta. Contudo, significa muito mais do que isso. Primeiro, o termo santo, quando usado em relação a Deus, refere-se à sua infinita e transcendente majestade. Fala de seu reinado absoluto sobre toda a criação. Assim, quando pecamos, quando infringimos de algum modo a lei de Deus, por menor que a infração seja aos nossos olhos, estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e majestade transcendente de Deus. Falando francamente, nosso pecado é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. É, sim, uma traição cósmica. Continuemos com as más notícias. Você se lembra do adultério de Davi com Betseba e de como o rei tramou a morte do marido dela, Urias, para encobrir o caso? Em palavras brandas, Deus ficou chateado e mandou o profeta Natã confrontar Davi a respeito de seu pecado. Leia o que Natã disse. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. 2 Samuel capítulo 12, versos 9 e 10. Observe o uso da palavra desprezaste, nos versículos 9 e 10. No primeiro, Davi despreza a palavra, a lei do Senhor. No segundo, Deus, falando por meio de Natã, o acusa: você me desprezou. Vemos então que pecar é desprezar a lei de Deus, mas também vemos que desprezar a lei de Deus é desprezar ao próprio Deus. Bom, é fácil vermos o pecado de Davi como algo horroroso, deixarmos de aplicar as palavras de Natã a nós mesmos. No entanto, como já vimos, todo pecado, seja grande ou pequeno aos nossos olhos, é cometido contra Deus. Portanto, quando mergulho em qualquer pecado que considero aceitável, não estou desprezando somente a lei de Deus, estou desprezando também o próprio Deus. Pense nisso da próxima vez que for abrir a boca para criticar ou massacrar alguém. Entendeu agora por que eu disse que nossa descrição de pecado iria piorar? E vem mais pela frente. As notícias ruins continuam. Ao expor o pecado em nossos relacionamentos, Efésios 4, 25 a 32, Paulo é claro: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
Quando entendemos que o nosso pecado é rebeldia contra a autoridade soberana de Deus e menosprezo à sua lei e à sua pessoa, reconhecemos que o Senhor tem direito de governar e julgar. No entanto, quando reconhecemos que nosso pecado ofende o Espírito Santo, ou seja, ofende a Deus, reconhecemos que Deus é nosso Redentor e Pai. Nosso pecado magoa nosso Pai Celeste, quer sejamos grosseiros com alguém, quer recusemos perdão a quem nos ofendeu. Estamos magoando o coração do Pai. Além de magoarmos nosso Pai Celeste com nosso pecado, também abusamos da sua graça. Paulo afirmou que Deus nos perdoa segundo a riqueza de sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Isso é uma verdade bendita, mas o pecado, sua sutileza de sua enganação, cochicha em nossos ouvidos que as palavras grosseiras e o ressentimento não importam, pois Deus já os perdoou. Perdão, no entanto, não significa fazer vista grossa ou tolerar o pecado. Deus nunca faz isso. Pelo contrário, Deus sempre julga o pecado. Mas em nosso caso, ou seja, de quem confia em Jesus como Salvador, Deus julgou o nosso pecado na pessoa de seu Filho, como o profeta Isaías escreveu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele. Capítulo 56, versículo 6. Deveríamos abusar da graça de Deus e assim tolerar em nossas vidas o pecado que pregou Cristo na cruz? Observe bem que cada um de nossos pensamentos e palavras e atitudes é realizado na presença de Deus. Davi escreveu: Senhor, se tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinais ao meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Senhor, tu já conheces todas. Salmo 139, de 1 a 4. Deus conhece cada um de nossos pensamentos, Ele ouve nossas palavras antes mesmo que pronunciemos e vê tudo o que fazemos, até mesmo nossos motivos Ele examina. Pois Paulo escreveu que quando o Senhor voltar, Ele manifestará os motivos dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Isso significa que toda a nossa rebeldia, todo o nosso desprezo por Deus e a sua lei, toda a mágoa que causamos ao Espírito Santo, todo o nosso pouco caso com a graça divina e todo o nosso pecado acontecem abertamente na presença de Deus. É como se estivéssemos encenando o nosso pecado diante de Deus enquanto Ele assiste a tudo do seu trono real. Fiz referência ao livro de Ralph Vanegan, A Pecaminosidade do Pecado. O título parece pleonasmo, repetição desnecessária, mas na verdade a intenção de Vanegan com isso era propor essa ideia. Assim como Deus é santo, todo santo, somente santo, completamente santo e sempre santo, o pecado é pecador, todo pecador, somente pecador e sempre pecador. Não importa se nosso pecado é escandaloso ou intocável, todo nosso pecado é pecador, somente pecador e totalmente pecador. Se é pequeno ou grande aos nossos olhos, é hediondo aos olhos de Deus. Deus perdoa nosso pecado porque Cristo derramou seu sangue, mas Ele não o tolera. Pelo contrário, cada pecado que cometemos, até o mais sutil, aquele que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus quando Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. E aqui reside a malignidade do pecado. Cristo sofreu por causa de nossos pecados. Essa é então a má notícia sobre nosso pecado, e como você viu, ela é muito ruim mesmo. Qual é a sua reação diante disso? É redirecionar essa notícia para as pessoas que você julga que são pecadoras? É pensar em como seria bom que determinada pessoa lesse esse capítulo? Ou essa visão de nosso pecado faz com que você queira cair de joelhos perante Deus em arrependimento e contrição
pelos pecados que tem tolerado na sua vida? Se essa última atitude é o seu desejo, então você está pronto para a boa notícia, e ela é muito, muito boa mesmo. Encerramos então a leitura do capítulo 3. No próximo vídeo, então, iniciaremos o capítulo 4. Mais uma vez, gostaria de pedir que você pudesse refletir nas palavras desse capítulo, para que elas possam fazer sentido para você. Que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração todo aquele pecado e toda aquela circunstância da nossa vida que precisa realmente de um toque especial do Senhor, que precisa de uma análise mais profunda. Que essa palavra possa trazer frutos na nossa vida e no nosso dia a dia. Forte abraço e nos vemos no próximo capítulo.